Há aproximadamente um ano atrás, né, eu iniciei um trabalho aqui na internet, né, para defesa da sã doutrina, né, e não para exaltar o homem, né, mas para exaltar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, defender a palavra de Deus, né, e testemunhar a idoneidade da denominação aonde eu escolhi servir a Deus. No caso, a congregação cristã no Brasil. Como cristão, eu pertenço ao nosso Senhor Jesus Cristo e não a uma placa denominacional. Contudo, seria hipocrisia da minha parte, né, não defender a instituição aonde eu escolhi servir a Deus. Uma instituição onde se prega o evangelho, se prega a simplicidade do evangelho, se prega a doutrina apostólica e aonde eu também vejo vidas como a minha, sendo transformadas. No início dessa jornada, eu cheguei a pensar que os ataques, né, sofridos pela congregação cristã no Brasil, né, por esses ofensores, era apenas vaidade, busca por views, busca por like, né? Porque, dado o tamanho da congregação cristã no Brasil, é um é um belo de um filão ali, né? E assim, a congregação se torna um alvo, né? Para esse povo poder explorar polêmicas, dado o tamanho da denominação. Porém, ao amadurecer nessa jornada, né? Buscando em oração, buscando na palavra, né? Eu percebi que não é vaidade, não é busca por likes. São ataques espirituais. Tudo misturado num combo. Num cenário religioso cada vez mais dominado por práticas comerciais, o dito mercado da fé, a congregação cristã no Brasil tem se posicionado extremamente contra esse mercado. Não aceitamos pagamentos de pregadores, não vendemos cursos de teologia e não recomendamos livros além das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Além de não promovermos eventos gospel e nem merchandising religiosa. E este posicionamento da congregação cristã no Brasil, ele é relatado ali em Mateus capítulo 10, versos 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. O evangelho, meus irmãos, ele é grátis. O evangelho não tem que pagar nada para ter acesso a ele. Por isso, não cobramos e nem alimentamos esse mercado da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo nos orienta a manter distância de pessoas que vêm através da palavra querer auferir renda, ganhar dinheiro, seja com o seu ministério, né? Exemplo aí, ganhar dinheiro porque você tem notoriedade no ministério, ganhar dinheiro vendendo livros, né? É uma situação bem delicada, né? E a igreja, ela trabalha fortemente, tá? Para não se aliançar com o mercado da fé. Porque vocês acham certo transformar a palavra de Deus em mercadoria? Transformar o evangelho em artigo de comércio? Eu pergunto. Em Atos 8, do versículo 18 ao 20, está escrito assim, vamos dar uma olhada? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo-lhes, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então Pedro já falava ali que o Espírito Santo você não compra. Esses cursos, verdadeiro evangelho, eu vou cobrar para te ensinar o verdadeiro evangelho, e esses que têm canais na internet que estão aí sempre pedindo pix, manda um pix para ajudar o canal, manda um pix para ajudar o canal. Já fui moço e hoje sou velho.
e nunca vi o justo mendigar o pão. Tá aí. O salmista já dizia isso lá atrás. Esse exemplo de Atos aí mostra como os apóstolos, né, já eram contra o comércio da fé desde lá de trás. E com esse posicionamento de rejeitar o comércio da fé, tá, a congregação vem seguindo claramente a doutrina apostólica. Mesmo que isso vá contra o corrente sistema comercial, tá, que muitos aí estão seguindo, comércio da fé. Mas há uma estratégia aí, né, bem sutil, que poucos perceberam. Por isso eu digo, temos que ser prudentes como a serpente. Também está escrito, meus irmãos. É uma estratégia espiritual que tem por objetivo minar a credibilidade da instituição, abalar a fé dos nossos irmãos e criar a discórdia dentro do ministério da igreja. Essa estratégia, ela não consiste apenas em afastar o irmão da igreja. Ela consiste em deteriorar a percepção, tá, que os irmãos têm da igreja, fazendo com que eles comecem a buscar uma informação aqui, busca outra igreja ali, vai num culto ali e transformem-se num crítico religioso. Transforma eles em sommeliers de igreja. Esse é o objetivo, para eles não ficarem fincados em uma comunidade, em comunhão com os irmãos ali. E essa estratégia, ela vem para criar, né, uma imagem e uma percepção ruim do culto, dos irmãos, da irmandade, do ministério, vem para semear discórdia com a liderança da igreja, com a liderança espiritual da igreja, estimular a comparação com outras comunidades para poder gerar insatisfação, enaltecer práticas externas, tá? E deixar de lado a reverência à doutrina apostólica e a simplicidade do evangelho. Fazer os irmãos olharem para a igreja não como corpo de Cristo, mas como uma instituição falha. O que vemos, portanto, meus irmãos, são vídeos e textos, né, que ridicularizam as práticas litúrgicas da igreja, zombam da reverência e simplicidade do culto, atacam os ministérios e colocam os irmãos contra os líderes da igreja. Sugerem que a igreja está atrasada, presa no passado ou presa por homens. Olha aqui, ações e táticas diabólicas. E isso, meus irmãos, é uma tática profundamente espiritual, cujo objetivo é enfraquecer o espírito e a unidade e a união entre a irmandade. Lá em Romanos 16, Paulo nos alerta. Vamos pegar aqui, carta aos Romanos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele. Paulo já alertava isso daqui lá atrás na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 16 e 17 aí. Agora o 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Pesado isso, e para a gente refletir. Apartai-vos daqueles que tentam criar divisão, dissensão dentro da igreja, né? Eles vão trazer escândalos, vão querer brigar contra a doutrina que você aprendeu. Uma doutrina apostólica, a doutrina de um evangelho simples, a doutrina de um evangelho do amor e da caridade. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derrador, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mais uma vez, vigiai, sede sóbrios, prudente como a serpente, meus irmãos. O diabo está bramando por aí, querendo tragar os incautos. E agora sim, os vídeos de muitos por aí, né? Eles têm por objetivo a monetização, né? Eles têm por motivo auferir ganhos com isso daí. Exemplo de vídeos,
né, que tem aquelas thumb escandalosas, né, para gerar visualização, né, conteúdos polêmicos e sensacionalistas para gerar engajamento, por conta das plataformas que recomendam esse tipo de conteúdo. Na carta, segundo Pedro, capítulo 2, verso 3, está escrito assim, ó: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sob as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Mais uma vez, os apóstolos, em suas cartas, já nos alertavam sobre esses, né, que tentam ganhar dinheiro em cima do evangelho, que tentam ganhar dinheiro em cima daqueles que não estão vigiando, não estão sendo prudentes. Enfraquecer a fé dos irmãos, gerar dúvidas, criar contendas e divisões no ministério, dividir o corpo de Cristo, rasgar o vestido da noiva. Essas são as táticas espirituais. Eles tentam transformar irmãos sinceros em críticos dos seus próprios líderes. Incentivam a alta exaltação espiritual. Não, eu não preciso mais de igreja. Faça o seu culto em casa. Não vá para a igreja. Eu sou cristão, eu não preciso da igreja, eu não preciso de um líder espiritual, eu não preciso do ministério. Introduzem falsas doutrinas e práticas de autojustiça. A obra que está por trás disso é demoníaca, pois não busca a edificação, mas a destruição. Os ataques sofridos pela congregação cristã no Brasil não são ataques humanos ou debates de opiniões. Eles são parte de uma luta espiritual, uma luta contra a nossa posição frente ao comércio da fé, onde não aceitamos e não apoiamos o comércio da fé, contra a integridade da comunhão cristã, contra o zelo e a simplicidade do evangelho. Irmãos, guardem a sã doutrina, serve ao Senhor com pureza de coração, rejeita o comércio da fé, combata as obras do maligno com amor, oração e fidelidade. Que o Senhor da paz nos fortaleça para continuarmos defendendo a sã doutrina, a verdade, a edificação da igreja e, claro, louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo e louvando ao nosso Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana.